Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Esse é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos a cada domingo os trechos das Escrituras que a Igreja nos propõe para o nosso crescimento espiritual. Antes de começarmos, eu queria que você pudesse curtir o vídeo, né? Não sei porquê, o canal está chegando a 20 mil inscritos, mas não está sendo indicado pelo algoritmo do YouTube. Então acredito que você precisa dar a curtida. Também peço a você que está assistindo esse vídeo, se inscreve aí no canal, nem que você diga amém, diga assim, olha, tudo bem, ou qualquer coisa. Se inscreve, curta, inscreva aí um comentário, deixa um comentário aqui embaixo. E se você não é inscrito, aqui ó, tem uma palavrinha aqui, inscrever-se. Clica nela, você se inscreve, clica no sininho e clica lá, receber todas as notificações para que o YouTube possa compreender que esse canal tem uma certa relevância e você possa fazer com que o YouTube indique ele para mais pessoas. E não se esquece também, compartilha esse conteúdo. Então, a liturgia da palavra deste domingo traz para nós, eu vou intitular como o pão do mundo versus o pão do céu, né? Como assim, Denis? O pão do mundo versus o pão do céu. O alimento deste mundo versus o alimento do céu. E nós precisamos ver o que cada um gera em nós e como nós devemos buscar nos alimentarmos. Jesus disse em outra ocasião, né, ao próprio diabo, que o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento para nós. E a palavra de Deus não é a Bíblia, né? Tem pessoas que vai dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Não. Os textos sagrados contêm a palavra de Deus, né? Neles, nesse texto aqui, né? Na união desses textos, todos os livros da Bíblia contém a palavra de Deus. Mas a Bíblia em si não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo. São João vai dizer no seu evangelho, logo no prólogo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio dela. São João diz, como está também no livro do Gênesis, no princípio Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, e Deus disse, haja luz, e Deus disse, haja animais, e Deus disse, haja planta, e depois nós podemos ver aí nitidamente que a palavra, ou seja, o verbo, Jesus Cristo, a sabedoria eterna encarnada na plenitude dos tempos, nascido de uma mulher, esta palavra é o alimento do céu, é o pão do céu. E nós vamos ver aqui que o povo, né, a semelhança de muitos de nós, ou melhor, nós estamos vivendo, alguns, né, de nós estão vivendo a semelhança dos antigos, dos nossos ancestrais, né? Então, veja aí o livro do Êxodo, capítulo 16, versos do 2 ao 4, depois versículo 12 ao 15. É a primeira leitura de hoje. Naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo... Então, a comunidade, veja, a comunidade, a assembleia, a igreja, que já era prefigurada no povo de Israel na antiga aliança, começaram a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo... E o que é que eles diziam? Quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura, porque nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda essa gente. Então, o povo de Israel disse que era melhor que Deus os matasse lá no deserto. Por quê? Ou melhor, lá no Egito. Por quê? Porque lá eles vão dizer que nós estávamos rodeados das panelas de carne. Meus amados irmãos, carne na Bíblia representa o que nós temos de mais baixo na natureza humana. Carne não é somente o corpo físico, né? Não é somente essa estrutura muscular
que reveste o nosso esqueleto e nos mantém de pé. Carne na Bíblia é tudo aquilo que o homem faz longe da vontade de Deus. Então, o alimento da carne, por incrível que pareça, é o pecado, né? Por incrível que pareça, a Bíblia vai dizer que o homem velho se nutre do pecado, né? São Paulo vai dizer que aquele que é conduzido pelo Espírito vive segundo o Espírito. Aquele que é conduzido pela carne vive segundo a carne. E ele diz que há uma diferença imensa entre o homem espiritual e o homem carnal. Então aqui no deserto, as pessoas que saíram do Egito, que foram libertas por parte de Deus do Egito, murmuravam contra Moisés e Arão e automaticamente murmuravam contra Deus, porque Moisés e Arão eram embaixadores de Deus, ou seja, representantes de Deus, escolhidos pelo próprio Deus, e eles murmuravam contra Deus, dizendo: por que nos trouxe a este deserto para matar de fome toda essa gente? Porque lá no Egito, eles tinham as panelas de carne, ou seja, eles tinham os deuses do Egito. Eles tinham as profanações que faziam a Deus. Eles se baseavam a carne, né? Os deuses do Egito, né? O politeísmo do Egito, a prostituição, né? A corrupção que eles viviam no Egito. Inclusive, nós podemos ver isso claramente porque eles brigavam entre si. E é por isso que Moisés vai fazer, né? Quando chega no Egito, vai separar uma briga entre eles, e um deles vão dizer: por acaso tu vais nos matar como matastes o egípcio? E é por esse motivo que Moisés foge, né? Moisés vai fugir, né, deserto afora, e acaba encontrando Jetro, seu sogro, sua filha, casa. Depois o Senhor chama Moisés para voltar e libertar o povo. E quando Moisés vem libertar o povo, aí o povo responde com essa ingratidão. Voltando aqui, né? O Senhor disse a Moisés: eis que farei chover para vós o pão do céu, né? O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Então, Deus vai dar o maná, né? Só que Jesus, no evangelho de hoje, vai dizer que esse não é o verdadeiro pão do céu, né? Moisés atribui ao maná o nome de pão do céu, porque vinha dos céus, vinha das nuvens, vinha das alturas. Então, Moisés vai dizer isso. E ele vai avisar ao povo: eu ouvi as murmurações, Deus dizendo a Moisés, eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dizei-lhes, pois, ao anoitecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Então, veja, o Senhor faz um milagre das codornizes e o povo come, né? Tem uma parte nas Escrituras que vai dizer que eles comeram tanta carne que eles tinham refluxo. As carnes saíam pela boca, pelo nariz, de tanta carne que eles comeram. Ou seja, nós, meus irmãos, quando nós buscamos as coisas do mundo, nós poderemos nos alimentarmos constantemente, comermos de tudo que o mundo oferece, o pão do mundo, né? O pão do mundo, o pão, a podridão, o pecado, a ponto de causar em nós refluxo e nós vomitarmos para outras pessoas aquilo tudo que nós nos deixamos contaminar. Porém, veja o que é dito, né? Isso nutre, esse alimento mundano, esse pão do mundo, ele nutre somente naquele dia, ou melhor, naquele instante. Depois voltarão a ter fome. É por isso que aqui é prefigurado. Eles vão ter que se alimentar todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Mas existe um alimento que dura para a vida eterna. Vamos continuar aqui, né? Com efeito, à tarde veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento. E pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se apavorou, ou melhor, quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda em forma de grão, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo,
Os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. E ali já é uma prefiguração da Eucaristia, do verdadeiro pão do céu. Então, no deserto, eles experimentaram, né, vamos dizer assim, que é como se fosse uma degustação. Né? O povo de Israel experimenta como se fosse uma degustação daquilo que viria a ser o verdadeiro pão do céu. E no Egito, eles experimentavam, eles comiam, eles se fartavam das panelas de carne. Mas aquilo não saciava, aquilo não tirava a fome, aquilo não matava a fome. E veja o que Jesus vai dizer no Evangelho deste domingo. São João, capítulo 6, verso 24 ao 35. Veja o que Jesus vai dizer. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, né? Como por exemplo os apóstolos viram o sinal na boda de Caná, e é dito que eles acreditaram. São João, no seu evangelho, lá no capítulo 20 e 21, né? Capítulo 20 ele vai dizer que Jesus fez muitos outros sinais que não foram escritos, mas estes foram escritos para que creiamos nele e nele tenhamos vida. E no finalzinho do evangelho, do capítulo 21, ele vai dizer: Jesus fez muitas outras coisas que não foram escritas nesse livro. E penso que, se fôssemos escrever uma por uma, ele diz, penso que nem o mundo caberia tantas coisas. Então, Jesus vai dizer, em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, sinais do céu, pão do céu, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. E aqui Jesus está falando, veja, eles procuraram Jesus, o evangelho de domingo passado. Eles procuraram Jesus não porque viram o milagre, não porque viram que Jesus era o Messias, mas porque comeram pão e ficaram satisfeitos, a ponto de sobrar 12 cestos. E Jesus aqui censura a atitude deles. E Jesus conclui, versículo 27, esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então, Jesus vai dizer o alimento que vos dará, que o Filho de Deus vos dará. Ou seja, já estava falando da Eucaristia que ele iria instituir na última ceia. Que ele vos dará. Não era aquele alimento que ele estava dando. Porque os protestantes vão dizer que Jesus estava falando de sua palavra. Porque ele diz, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Aí eles vão dizer, não, Jesus estava apenas falando. Era a respeito da palavra de Jesus. Não era a respeito do pão que iria se transubstanciar no seu corpo, no seu sangue. Mas era apenas a palavra de Jesus, o que Jesus ensinava. Não, Jesus está dizendo, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Aí ele continua, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram, que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E aí Jesus diz, a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Então, se Jesus diz que o pão e o vinho é o seu corpo e o seu sangue, esta é a verdadeira obra de Deus que o Senhor quer que nós façamos. Crer
crer nele. E crer nele também é uma obra, e é uma obra salvífica, uma obra de redenção. Uma obra salvífica. Isso Jesus deixa claro, que devemos fazer para realizar as obras de Deus. Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Veja, são cegos. É o alimento do mundo, é o pão do mundo que os mantém cegos e cativos nos seus pecados e delitos. Porque Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. Jesus tinha acabado de dar alimento a eles. Mas eles não acreditaram em Jesus. E ainda tem a ousadia de dizer: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Primeira leitura de hoje. Pão do céu deu-lhes a comer. Aí Jesus vai dar um ensinamento que aquele lá não era o verdadeiro pão do céu, mas era apenas um sinal. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Veja, porque meus irmãos, que a gente viu na primeira leitura que as pessoas comiam o maná, mas voltava a ter fome e voltava a comer no outro dia, dia após dia. Por quê? Porque aquele pão nutria apenas o corpo, nutria apenas biologicamente. Só que Jesus, o verdadeiro pão do céu, o pão eucarístico, o pão dado a nós, para a vida eterna, esse pão é que dura para a vida eterna. Esse pão é que gera a vida eterna. Mais à frente, nesse discurso de Jesus, você pode tomar aí São João capítulo 6 e ler todo. Mais à frente, Jesus vai dizer que quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Faz comunhão com Cristo. Depois ele repete de novo: em verdade vos digo, quem comer da minha carne e beber o meu sangue, viverá eternamente. Outra ocasião ele vai dizer: quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Então, Jesus vai dizer: os pais de vocês não comeram o verdadeiro pão do céu, porque eles morreram. E não somente morreram fisicamente, como a grande maioria de nós iremos morrer, Aí alguém pode dizer: como assim a grande maioria deles? Todos vamos morrer? Não. São Paulo nos revela um grande mistério. Se as pessoas não creem, eu não sei, Mas São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, no capítulo 15 da carta aos Coríntios, deixa eu encontrar aqui, 1 Coríntios capítulo 15, como eu estava dizendo, no capítulo 15, 1 Coríntios 15, versículo 50, Paulo diz assim: digo-vos, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Eis, versículo 51, eis que vos dou a conhecer um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Então aqui Paulo falava aos Coríntios pensando que a parousia, o retorno de Cristo, seria iminente e iria acontecer naquele tempo que Paulo falava. E por essa ocasião Paulo vai dizer: por ocasião da vinda de Cristo, quando Cristo voltar, nem todos nós que estamos vivos, nem todos nós morreremos. Porque quando Cristo voltar, aqueles que estiverem vivos, ele vai dizer, serão transformados num abrir e fechar de olhos. Um pouco mais adiante ele vai falar isso. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Está vendo? Eis que vos dou a conhecer um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Por que ele diz isso? Versículo 52. Num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final. Sim, a trombeta tocará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis,
e nós seremos transformados, né? Aqueles que estiverem vivos serão transformados. Com efeito, é necessário que este ser corruptível revista a incorruptibilidade e que este ser mortal revista a imortalidade. Por que São Paulo diz isso? Porque no versículo 50 ele deixa claro: digo-vos, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, nós seremos transformados. Então, nem todos morreremos a morte biológica, né? Pode ser que muitos morram, né, a primeira morte, e também morram a segunda morte, porque não se alimentaram do pão vivo descido do céu. Mas nem todos morrerão a segunda morte, e também nem todos morrerão a primeira morte, que é a morte biológica. E Jesus conclui o evangelho dizendo, né, Jesus respondeu, retomando: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que vem que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, o pão do mundo mata, o pecado mata, né? O salário do pecado é a morte. O pão do céu, Jesus Cristo, a Eucaristia, dá vida. Então pediram, né, depois do discurso de Jesus, dessa fala de Jesus, então pediram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crer em mim nunca mais terá sede. Aí os protestantes dizem: não, mas Jesus é que é o alimento, não é a Eucaristia, não é o pão, não é isso, não é aquilo. Meus irmãos, Jesus, veja, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Então, se Jesus diz que ele é o pão descido do céu, se Jesus diz que o seu corpo e o seu sangue, que é a Eucaristia, que o pão, ali na última ceia, é o seu corpo e o seu sangue, é porque é. Então, quem não crer, não crê em Jesus. E como nós devemos viver tudo isso? Como nós devemos colocar isso na nossa vida em prática? O apóstolo São Paulo, na segunda leitura de hoje, tirada da carta aos Efésios, capítulo 4, verso 17, depois do versículo 21, ou melhor, 20 ao 24, São Paulo vai dizer como nós podemos viver esta realidade. Irmãos, eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Então, São Paulo está dizendo, como é que nós podemos nos alimentar do pão do céu? Como é que nós podemos deixar o pão do mundo para trás, o pecado? Ele vai dizer: não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, que se alimenta do pão do céu, quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo, se ao menos foi bem ele que ouvistes falar, e se é ele que vos foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em Jesus. Renunciai à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, o pão do mundo. E renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade com o pão do céu. Revesti o homem novo, que nasceu por ocasião do seu batismo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Então, aqui está o antídoto, o segredo para nós vivermos nutridos pelo pão do céu. É abandonarmos o pecado, abandonarmos o alimento, o pão do mundo. Ou seja, deixarmos-nos guiar pelo Espírito. São Paulo vai dizer aos Gálatas que se nós nos deixarmos guiar pelo Espírito, em nada faremos algo segundo a carne. Nada faremos segundo a carne. E o salmo de hoje, o responsório de hoje, que é o Salmo 77,
vem dizer que esse alimento do céu não é somente o alimento dos homens, mas é o alimento dos anjos. Os anjos de Deus no céu se alimentam constantemente do pão vivo que desceu do céu e que voltou para o céu. Jesus diz que ninguém subiu para o céu senão aquele que veio do céu, aquele que desceu do céu. Então o pão desceu do céu para alimentar os homens, mas ele volta para nutrir os anjos. E é esse pão que nós recebemos na Eucaristia. Ou melhor, é este pão, o pão eucarístico, o pão dos anjos. O Salmo diz isso. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós, os nossos pais, não haveremos de ocultar a nossos filhos, mas a nova geração nós contaremos as grandezas do Senhor e o seu poder. Ordenou, então, as nuvens lá do céu e as comportas das alturas fazer abrir. Fez chover-lhes o maná e alimentou-os. E lhes deu para comer o pão do céu. Claro que o maná aqui é uma figura de Cristo, é uma figura da Eucaristia. O homem se nutriu do pão dos anjos. Que maravilha! O homem se nutriu do pão dos anjos e mandou-lhes alimento em abundância. Conduziu-os para a terra prometida, para o monte que seu braço conquistou. Então, meus irmãos, a Eucaristia é pão vivo descido do céu. É Jesus, é o Senhor. Que Deus nos conceda a graça de fazermos aquilo que o apóstolo São Paulo nos aconselhou na segunda leitura de hoje. Nos despirmos do homem velho e nos revestirmos de Cristo Jesus, o homem novo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não se esquece, dá uma curtida no vídeo. Vamos fazer o YouTube perceber que esse canal tem uma certa relevância e que as pessoas gostam do conteúdo. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve. Comenta aí, eu gosto do conteúdo, né? E compartilha. Se inscreve se você não é inscrito. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.